Se você é um homem com mais de 50 anos, aqui vai uma verdade direta e muitas vezes ignorada. Manter uma vida sexual ativa, mesmo que de forma individual, pode ser essencial para preservar sua saúde física, mental e emocional. E mais, isso não é opinião ou achismo, é ciência. A masturbação, quando entendida e praticada com consciência, pode trazer benefícios surpreendentes à medida que envelhecemos. Sim, você leu certo. Masturbação na maturidade pode ser um aliado poderoso para a saúde masculina, especialmente para a saúde da próstata. E esse é justamente o ponto mais importante de toda essa conversa. Ejacular com regularidade pode reduzir o risco de câncer de próstata. Não estamos falando de um mito, mas de descobertas validadas por pesquisas de peso, como as conduzidas por instituições renomadas como a Universidade de Harvard. Essa é uma daquelas informações que muitos homens gostariam de ter escutado mais cedo, mas que raramente aparecem em conversas. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, aproveita e já clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Aqui a gente fala com seriedade, sem tabu, e sempre com base em evidências. Ativa também as notificações para não perder os próximos conteúdos, que vão direto ao ponto e tratam de temas que realmente importam para quem quer envelhecer com saúde e vitalidade. Agora que você já sabe do maior benefício, e provavelmente o mais ignorado, da masturbação na terceira idade, vamos explorar outros impactos positivos, igualmente importantes que essa prática pode trazer para o seu corpo e mente. 1. Saúde peniana. Como manter o seu pênis ativo e funcional. Você já ouviu falar que quem não usa perde? Isso vale também para a função sexual. Ter ereções com certa frequência é uma forma de exercitar os tecidos internos do pênis, os chamados corpos cavernosos, e mantê-los irrigados com sangue oxigenado. Isso ajuda a preservar a flexibilidade e a capacidade de resposta do tecido erétil. Em outras palavras, masturbar-se com regularidade pode ajudar a manter a capacidade de obter e manter ereções mais firmes, mesmo com o passar do tempo. E não se trata apenas de prazer. É prevenção contra a disfunção erétil. 2. Proteção para a próstata, o estudo que mudou tudo. A Universidade de Harvard conduziu uma das pesquisas mais abrangentes sobre o tema e revelou um dado importante. Homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês têm uma chance consideravelmente menor de desenvolver câncer de próstata. A explicação está no sistema de limpeza que a ejaculação promove, eliminando resíduos acumulados nos dutos da próstata. É como fazer uma faxina interna, algo simples, natural e eficaz. Isso não substitui exames médicos, é claro, mas representa uma camada extra de proteção que está ao alcance de qualquer homem. 3. Fortalecimento do assoalho pélvico, o suporte invisível da virilidade. Poucos homens sabem que durante o orgasmo, os músculos do assoalho pélvico são ativados intensamente. Esses músculos sustentam a bexiga, o reto e têm papel fundamental na ereção, na continência urinária e na ejaculação. Manter essa musculatura ativa é um fator decisivo para evitar gotejamentos de urina, escapes involuntários e dificuldade de controlar a ejaculação. Em outras palavras, masturbação frequente além de prazer pode ser um treino funcional para manter o sistema de suporte do corpo masculino em pleno funcionamento. 4. Menos estresse e mais equilíbrio emocional. O estresse crônico é um veneno silencioso para o corpo. A boa notícia é que o orgasmo promove uma liberação intensa de hormônios que combatem o cortisol, o principal hormônio relacionado ao estresse. Isso significa que ao se masturbar, você está ativando o mecanismo natural de regulação emocional. Além disso, a sensação de alívio e relaxamento após o clímax ajuda a baixar a pressão arterial e melhorar o funcionamento do coração. É um recurso simples e eficaz para manter a mente mais tranquila e o corpo mais saudável. 5. Mais dopamina, mais bem-estar. Você já percebeu como se sente mais relaxado, leve ou até mesmo mais conectado consigo mesmo depois de se masturbar? Isso acontece por causa da liberação de substâncias como dopamina e ocitocina. A dopamina é associada à motivação, à recompensa e ao prazer. Já a ocitocina, também chamada de hormônio do afeto, fortalece a sensação de conexão, mesmo que com você mesmo. Essa química cerebral é extremamente benéfica para a saúde mental, especialmente para homens mais velhos que enfrentam desafios como solidão, mudanças no relacionamento ou até sintomas depressivos. 6. Autoconhecimento. Você é o seu melhor especialista. Uma das formas mais eficazes de detectar precocemente problemas urológicos é conhecer o próprio corpo.
Masturbar-se regularmente proporciona um tipo de autoavaliação que pode revelar alterações como nódulos, dor, desconforto ou mudanças na textura da pele, sinais que, em muitos casos, passam despercebidos até que se tornem sérios. Esse exame íntimo é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e vigilância da saúde, especialmente para quem quer agir de forma preventiva e não apenas reativa. 7. Sono mais profundo e restaurador. Se você tem dificuldades para dormir, saiba que o orgasmo pode ser um poderoso aliado para o descanso. Após a masturbação, seu corpo reduz os níveis de cortisol e aumenta os de ocitocina e prolactina, substâncias que induzem ao relaxamento e à sonolência. Esse efeito é ainda mais benéfico para homens maduros que muitas vezes enfrentam distúrbios do sono, insônia ou noites mal dormidas. Ter esse recurso natural à disposição pode melhorar significativamente a qualidade do seu descanso. 8. Controle da ejaculação, uma habilidade que pode ser treinada. Para quem sofre com ejaculação precoce, a masturbação consciente, usando técnicas como o método de parar e continuar, oferece um ambiente seguro para praticar o controle da resposta sexual. Isso permite entender melhor os próprios sinais corporais, identificar o ponto sem retorno e melhorar o desempenho futuro com uma parceira. Treinar o corpo nesse sentido aumenta a confiança, a satisfação sexual e, consequentemente, melhora os relacionamentos. 9. Libido ativa e cérebro em forma. Engana-se quem pensa que a libido desaparece com o tempo. O que acontece é que, sem estímulo, o cérebro pode desligar os circuitos ligados ao desejo. Ao se masturbar regularmente, você mantém vivos esses caminhos neurais ligados à fantasia, ao prazer e à excitação. É como exercitar a parte erótica da mente, garantindo que o desejo continue ativo mesmo na ausência de uma parceira. E essa vitalidade é essencial não só para a vida sexual, mas também para a autoestima e o senso de identidade masculina. 10. Não substitui o médico, mas complementa os cuidados. Tudo isso é importante, mas com um lembrete essencial: masturbação não é um remédio milagroso. Ela não substitui dieta equilibrada, atividade física nem os exames médicos regulares. Especialmente se você tem mais de 40 anos ou histórico de problemas na próstata, é fundamental acompanhar de perto com um profissional de saúde. A doutora Sandra Ferreira, por exemplo, é uma referência que sempre reforça a importância de exames como o PSA e o toque retal para rastreamento precoce do câncer de próstata. Informação e prevenção andam juntas. Agora que você já entendeu os grandes benefícios que a masturbação pode trazer para a sua saúde, especialmente após os 50 ou 60 anos, é hora de olhar para o outro lado da moeda. Sim, como qualquer prática ligada ao corpo e ao comportamento humano, ela também pode apresentar riscos, principalmente quando feita sem consciência, em excesso ou com hábitos nocivos associados. E por que isso é importante? Porque ignorar esses aspectos pode não só anular os efeitos positivos, como também causar impactos reais indesejados na sua saúde física, mental e até nos seus relacionamentos. Por isso, agora vamos explorar os 10 riscos ou efeitos negativos mais relevantes, para que você tenha uma visão completa, sem tabus, sem moralismo, e possa fazer escolhas verdadeiramente saudáveis. Excesso pode levar à dessensibilização peniana. Um dos efeitos mais comuns do excesso de masturbação é a diminuição da sensibilidade no pênis. Isso pode ocorrer especialmente quando a prática é feita de maneira muito intensa, frequente demais ou com pressões excessivas, como o uso de técnicas agressivas ou movimentos muito repetitivos e secos. Com o tempo, isso pode fazer com que o estímulo normal, seja com uma parceira ou sozinho, pareça fraco ou insuficiente, dificultando o prazer. É como se o cérebro começasse a exigir níveis cada vez mais altos de estímulo para gerar a mesma resposta. A boa notícia? Isso costuma ser reversível com pausas estratégicas, mudanças na técnica e maior atenção à forma como você se toca. 2. Pode afetar a resposta sexual com a parceira. Quando a masturbação se torna a principal ou única forma de prazer sexual, alguns homens relatam dificuldade em se conectar sexualmente com suas parceiras. Isso pode acontecer por vários motivos, desde diferenças de ritmo e estímulo até bloqueios emocionais criados por hábitos automáticos. Em alguns casos, o corpo se acostuma a responder apenas a certos tipos de estímulo, tornando mais difícil atingir o orgasmo com outra pessoa. Não se trata de culpa, mas de um fenômeno real que pode afetar a qualidade da vida sexual a 2. 3. Risco de dependência psicológica.
Assim como outras fontes de prazer imediato, como comida, álcool ou telas, a masturbação pode se tornar uma forma de compensar vazios emocionais, ansiedade ou solidão. Quando isso vira um padrão constante, usar o prazer como forma de fuga, pode surgir uma dependência psicológica. Essa fuga prazerosa pode, aos poucos, substituir atividades importantes como socialização, exercícios, hobbies ou até tarefas do dia a dia. E o resultado pode ser isolamento, apatia e até quadros de depressão leve. O equilíbrio é a chave. Masturbação pode ser saudável, mas nunca deve ser a única forma de conforto ou prazer na vida. 4. Associação excessiva com pornografia. Grande parte dos homens utiliza pornografia como estímulo visual na hora da masturbação. Isso em si não é um problema. Mas o uso frequente e descontrolado pode gerar uma desconexão da realidade sexual, tanto em termos físicos quanto emocionais. A pornografia mostra um mundo artificial, corpos perfeitos, reações exageradas, práticas fora do comum. Quando isso vira padrão, pode ocorrer o chamado efeito de dessensibilização, onde o cérebro passa a exigir estímulos cada vez mais intensos para se excitar. E o pior, a vida sexual real com tempo, imperfeições e sentimentos, pode parecer sem graça ou insatisfatória. É fundamental equilibrar o uso e, se possível, praticar o autotoque sem o uso constante de conteúdos visuais extremos. 5. Desconfortos físicos e até lesões. Pode parecer improvável, mas é real. A masturbação feita com muita força ou frequência pode causar pequenas lesões na pele do pênis, inflamações na glande, vermelhidão e até fricção excessiva que leva a microfissuras. Homens que utilizam objetos impróprios, lubrificantes agressivos ou técnicas arriscadas, como torções ou movimentos bruscos, também podem causar trauma nos tecidos, nervos ou até nas estruturas internas. A dica aqui é simples: use lubrificação adequada, observe sinais de desconforto ou dor e, se algo parecer errado, não hesite em procurar um urologista. 6. Culpa, vergonha e bloqueios emocionais. Mesmo em tempos modernos, muitos homens ainda carregam crenças negativas ou culpa relacionada à masturbação, especialmente se foram criados em ambientes religiosos ou conservadores. Isso pode gerar uma relação conflituosa com o próprio prazer. Sentimentos como vergonha ou pecado podem se manifestar mesmo após o orgasmo, afetando a autoestima e a saúde emocional. É importante compreender que a masturbação, quando feita de forma equilibrada, é um comportamento normal, saudável e humano, não é fraqueza, nem vício, nem desvio. Se houver culpa persistente, vale conversar com um psicólogo para desconstruir essas crenças e entender de onde elas vêm. 7. Queda de energia e fadiga pós-orgasmo. Alguns homens relatam queda de energia, fadiga mental ou sensação de esgotamento depois da masturbação. Isso pode estar relacionado ao perfil hormonal de cada indivíduo, à intensidade do orgasmo e ao momento do dia em que a prática ocorre. Se você percebe que perde produtividade ou foco após se masturbar, é válido ajustar a frequência e o horário. Uma alternativa é aproveitar o clímax antes de dormir. Como falamos na parte 1, isso pode até melhorar a qualidade do sono. 8. Impacto na testosterona, em casos extremos. A relação entre masturbação e testosterona ainda é um campo de estudo, mas algumas pesquisas indicam que a ejaculação muito frequente, sem períodos de recuperação, pode causar uma leve queda nos níveis de testosterona por curtos períodos. Isso não significa que masturbar-se diminui sua masculinidade ou prejudica sua virilidade. Porém, para alguns homens, sobretudo aqueles com desequilíbrios hormonais prévios ou pouca produção natural de testosterona, o excesso pode contribuir para sintomas como cansaço, queda da libido e menor disposição. Se você já apresenta esses sinais, vale conversar com seu médico para avaliar seus níveis hormonais. 9. Menos tempo de ereção após o clímax. Com o envelhecimento, o corpo demora mais para se recuperar após a ejaculação. Isso é totalmente natural. No entanto, masturbar-se com muita frequência pode deixar esse intervalo ainda maior, reduzindo o tempo em que o pênis permanece ereto ou responsivo. Isso pode gerar frustração, especialmente para homens que ainda mantêm vida sexual ativa com uma parceira. O ideal é equilibrar a frequência da masturbação com os próprios níveis de energia e desejo. 10. Ignorar problemas reais de saúde. Um dos maiores riscos de uma masturbação excessiva e desatenta é que ela pode esconder sintomas importantes. Se há dor, sangramento, perda de sensibilidade ou desconforto recorrente durante a prática, isso precisa ser investigado. Muitos homens ignoram esses sinais e seguem como se tudo estivesse normal.
Mas sintomas persistentes podem indicar problemas como prostatite, disfunção erétil precoce, infecções ou até tumores. Nunca use o prazer como forma de abafar sintomas. Masturbação consciente inclui perceber e respeitar os sinais do corpo. Muita gente só associa a masturbação a prazer, mas agora você sabe que, como qualquer prática de saúde, ela tem dois lados. E conhecer os riscos não é para assustar, mas sim para capacitar. Se algum ponto aqui fez sentido para você, deixa um comentário contando sua experiência, mesmo que breve. Sua voz pode ajudar outros homens a compreenderem melhor o próprio corpo. Depois de tudo que vimos até aqui, fica evidente: a masturbação na maturidade não é um tabu a ser escondido ou motivo de vergonha. Pelo contrário, é um comportamento natural que, quando feito com consciência, pode ser um aliado valioso para a saúde masculina, especialmente após os 50 anos. Mas há uma condição fundamental para colher todos os benefícios sem cair nos riscos: fazer da masturbação uma prática consciente, equilibrada e integrada ao cuidado com o corpo, a mente e os relacionamentos. Afinal, mais importante do que a frequência, é a qualidade da relação que você tem com seu próprio corpo. Vamos agora a alguns pontos fundamentais que funcionam como bússola para uma vida íntima mais saudável e equilibrada. Conheça seu corpo e confie nos sinais dele. A masturbação é uma das maneiras mais acessíveis de entrar em contato com o próprio corpo. Por isso, esteja atento ao que sente durante e depois da prática. Sente dor? Algum desconforto estranho? Está com a libido muito baixa ou exageradamente alta? Tem percebido alguma mudança na pele, sensibilidade ou ereções? Esses sinais são recados do seu corpo. Aprender a escutá-los é o primeiro passo para uma saúde íntima mais inteligente. 2. Não substitua, complemente. A masturbação pode ser parte de uma vida sexual ativa, mas não deve substituir todas as outras formas de conexão com parceiros, com seu médico, com sua saúde emocional. Ela é um complemento, não um substituto para o toque afetivo, para as relações reais, para a escuta atenta da saúde mental e para a medicina preventiva. Lembre-se, sexo é prazer, mas também é cuidado, vínculo, e parte importante da sua identidade como homem. 3. Frequência ideal? Depende de você. Muita gente pergunta: quantas vezes por semana é o ideal? E a resposta mais honesta é: depende. O que importa é que a prática não atrapalhe sua rotina, sua disposição física, seu relacionamento com os outros e com você mesmo. Se a masturbação for algo que te deixa energizado, satisfeito e mais tranquilo, ótimo. Se por outro lado está consumindo seu tempo, te deixando exausto ou ansioso, talvez seja a hora de ajustar o ritmo e refletir sobre o motivo. 4. Cuidado com o conteúdo que consome. Se você costuma usar pornografia, reflita: o conteúdo está contribuindo para a sua saúde mental e sexual, ou está criando distorções, padrões inalcançáveis e desconexão da realidade? Diversificar os estímulos, evitar conteúdos extremos e, às vezes, até praticar a masturbação sem nenhum conteúdo visual, pode ser um excelente exercício para fortalecer o seu próprio desejo interno. 5. Tenha rotina médica mesmo sem sintomas. Aqui está uma verdade que precisa ser reforçada quantas vezes for necessário: sentir-se bem não é garantia de que está tudo certo com sua saúde. Muitos homens só buscam o urologista quando os sintomas já estão avançados, e isso pode fazer toda a diferença no prognóstico de doenças como câncer de próstata ou problemas hormonais. A recomendação geral é fazer exames periódicos a partir dos 45 ou 50 anos, principalmente se há histórico familiar. O PSA, o toque retal, o ultrassom de próstata e até exames hormonais são ferramentas simples e acessíveis, e podem salvar vidas. Converse com sua médica de confiança, como a doutora Sandra Ferreira. Faça perguntas. Tire dúvidas. O médico é um aliado, não um juiz. 6. Cuide também da sua saúde emocional. Muitos homens cresceram com a ideia de que não devem demonstrar emoções, falar sobre sentimentos ou admitir fragilidades. Isso é um fardo enorme que pesa, especialmente na maturidade. A masturbação pode, sim, ajudar a aliviar o estresse, como vimos, mas não deve ser o único recurso emocional. Se estiver se sentindo sozinho, desanimado ou desconectado, procure atividades que tragam sentido: grupos de convivência, hobbies, atividade física, psicoterapia. Lembre-se, cuidar da mente também é saúde masculina. 7. A masturbação não te faz menos homem, ela pode te tornar um homem mais consciente. No fim das contas, tudo se resume a isso: conhecimento. Quando você entende seu corpo, conhece os sinais de alerta, sabe dos benefícios e riscos de uma prática íntima como essa, você se empodera.
E esse é o verdadeiro sentido do autocuidado. Homens maduros que falam sobre isso, que se informam e que quebram os próprios preconceitos, estão construindo uma nova masculinidade, mais consciente, mais saudável, mais livre de culpa e mais conectada com o próprio prazer, e com o prazer de viver bem. 8. Seu prazer é assunto sério e merece respeito. É hora de deixar para trás os estigmas, os mitos e os medos infundados que cercam a sexualidade masculina após os 50. Não existe uma idade certa para parar de sentir desejo. Não existe uma quantidade exata para se masturbar. O que existe é você, seu corpo, sua mente, e o seu direito de sentir prazer com responsabilidade, respeito e liberdade. Se alguma parte deste vídeo te ajudou a pensar diferente, compartilha esse conteúdo com outros homens. Muita gente ainda vive no silêncio sobre essas questões, e isso precisa mudar. Comenta aqui embaixo, o que mais te chamou a atenção nessa conversa? Qual dúvida você gostaria de ver respondida em um próximo vídeo? Sua participação ajuda esse canal a crescer e também a chegar em quem mais precisa ouvir essas verdades. E olha, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, esse é o momento ideal. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para garantir que você não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. A saúde masculina agradece e o seu futuro também.